Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 209, capítulos 18, 19, 20 e 21 do profeta Ezequiel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no dia de número 209. Hoje, 4 capítulos, dos capítulos 18 até capítulo 21. Confesso que o capítulo 18, que é o primeiro que nós vamos meditar hoje, é o capítulo mais importante. Esse capítulo 18 precisa ser entendido, precisa ser memorizado e precisa ser usado em muitos momentos da nossa vida. Tem algumas partes aqui do capítulo 18 que eu quero ler, mas primeiro o padre explica com as minhas palavras, explico do meu jeito, depois nós vamos ler uma parte do texto. Existe uma dúvida, uma tendência muito grande que algumas pessoas dizem assim. Existe, e alguém colocou esses dias no comentário, pediu uma explicação, o padre respondeu, mas eu respondi de forma muito breve, pouco tempo atrás nós tivemos um dia que nós refletimos sobre isso. Muitas pessoas dizem assim, parece que existe uma cadeia de maldição. Por exemplo, tem uma maldição contra o seu bisavô, isso vai passar para o seu pai, depois vai passar para você. É como se tivesse ali, nas nossas gerações, e tem muitas orações de quebra de corrente, de coisas aí que aconteceu com os nossos antepassados, então tem muita coisa nesse sentido. Então nós vamos entender assim, existe uma diferença entre tendência e culpa. O que é tendência? Nós temos tendências que vêm dos nossos antepassados. Aqui não é uma prisão demoníaca, mas, por exemplo, se o seu pai é alcoólatra, a tendência que você tem de beber é muito grande. Se de repente você tem uma pessoa na sua casa que fuma, a tendência de você fumar é muito grande. Então, em nós temos uma cadeia familiar que nos trazem tendências. Isso é algo biológico, mas é apenas uma tendência. Agora nós temos outra coisa que é a culpa. O que é a culpa? É você pagar por algo. Você não pode ter uma culpa de algo que foi feito pelo seu pai. Você não pode ter uma culpa de algo que foi feito pelo seu bisavô. Não é porque, de repente, uma pessoa da sua família cometeu um crime que você vai também ter que cometer aquele crime ou você vai ser punido por aquele crime. O texto diz assim, é muito claro, a Bíblia de Jerusalém acerta muito, na minha opinião, no título aqui desse capítulo 18. Responsabilidade pessoal. E aí eu coloquei, nós temos tendências dos nossos pais, mas as culpas, cada um levam as suas dependendo do seu comportamento. Então nós temos aqui duas coisas. E aí, na renovação carismática acontece muito isso, padres exorcistas, vamos quebrar essa corrente que fizeram contra os seus antepassados. Então aqui existe uma tendência, não é uma determinação. Mas nós não temos culpa por aquilo que fizeram os nossos antepassados. E aí o começo do texto já é muito claro em relação a isso. A palavra de Javé me foi dirigida nesses termos, que vem a ser este provérbio que vós usais na terra de Israel. Então tem um provérbio que eles usavam em Israel, e aí o autor sagrado vai dizer que é um provérbio errado. Olha o provérbio. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Então imagina, o pai comeu uma uva verde, e aí o dente do filho ele pegou uma cor diferente, ele quebrou, ele ficou estragado. Por minha vida, oráculo de Javé, não repetireis jamais esse provérbio de Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a do filho. Pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. Seu pai come uma uva verde, não é o seu dente que vai cair, nem vai pegar uma cor diferente. Então diz assim, aquele que pecar é esse que morrerá. Olha, a partir do versículo 5, se o justo
ele é considerado justo e o seu filho ele é infiel, é um filho rebelde, quem vai pagar é o filho. Quem vai pagar não é o pai. Então nós temos merecimentos ou temos, entre aspas, castigos e consequências dependendo do nosso comportamento e não das outras pessoas. Versículo 14. Mas se este, por sua vez, tiver um filho que vê todos os pecados cometidos pelo seu pai, os vê, mas não os imita. Então, por exemplo, um pai é muito pecaminoso, faz muitas coisas erradas. O filho vê e não imita o pai. Isto é, não come sobre os montes e não eleva os seus olhos para os ídolos impuros da casa de Israel, e não desonra a mulher do seu próximo, não explora ninguém, não exige penhor e não comete furto. Antes, dá o seu pão ao faminto e veste aquele que está nu. Então aqui é uma sequência de pecados que eram cometidos naquela época pelo povo judeu. Não comete adultério, não usa de má vontade, não usa de querer explorar o outro em questão financeira, não comete furto, e ainda ele não só deixa de fazer o mal, ele dá o pão ao faminto e veste aquele que está nu. Se obtém da injustiça, se abstém da injustiça, não aceita usura nem juros. Observa as minhas normas e anda nos meus estatutos. Este não morrerá pelas iniquidades do seu pai, antes certamente viverá. O seu pai, visto que agiu com violência e praticou furto, visto que não se comportou bem no seio do seu povo, este sim morrerá, por causa da sua iniquidade. E o texto continua. E vós dizeis, por que o filho não há de levar a iniquidade do seu pai? Ora, o filho praticou o direito e a justiça, observou todos os meus estatutos e as praticou, por isso certamente viverá. Sim, aqui que vem, aqui é o coração, versículo 20. Aqui é o coração deste capítulo 18, versículo 20. Sim, a pessoa que peca é a que morre. O filho não sofre o castigo da iniquidade do pai, como o pai não sofre o castigo da iniquidade do filho. A justiça do justo será imputada a ele, exatamente como a impiedade do ímpio será imputada a ele. E ali tem ainda o versículo 24, finalzinho do versículo 24, diz assim: infidelidade que praticou e do pecado que cometeu, antes em virtude da infidelidade que praticou e do pecado que cometeu. Quem cometeu é aquele que vai acabar pagando. Então o capítulo 18 parece muito óbvio, mas quando vocês ouvirem falarem isso em corrente, por causa de pecados dos antepassados, corrente que nós precisamos fazer libertação da nossa árvore genealógica, da árvore familiar, então nós vamos entender duas coisas. Padre, existe isso? Libertação da árvore genealógica da minha família? Então nós precisamos entender, e depende como que nós vemos esta libertação dos antepassados. Se é uma tendência que nós temos de fazer as mesmas coisas que eles, existe sim, nós temos essa tendência. Agora, se pagar é uma culpa por aquilo que eles fizeram, isso não existe, isso daqui não é um ensinamento bíblico. Então esse capítulo 18 diz da responsabilidade pessoal, é um capítulo que deve estar aí muito afiado para cada um de nós. O capítulo 19 vai falar sobre a infidelidade dos reis de Israel. Veja, tem aqui vários grupos diferentes. Aqui vai falar, esse capítulo 18 vai falar que cada um é responsável pelos seus erros. Depois, ontem nós tínhamos visto no capítulo 16 que Israel era como uma prostituta. E aqui vai focar mais na liderança de Israel. A liderança, os príncipes, os reis, as pessoas que eram mais importantes na sociedade. O começo do capítulo 19 mostra que Israel era forte, era vistosa, era respeitada pelas outras nações. Mas agora, e aí começa a mudar a realidade do capítulo 19, a partir do versículo 10, vai mostrar mais agora, porém, Israel se tornou deplorável, se tornou deserta, e é um grande sinal de humilhação, é um grande sinal de sofrimento. Capítulo 20. Capítulo 20, o padre vai dizer uma palavra, e aí nós vamos tentar compreender esse capítulo 20. História. Capítulo 20 é uma história. O autor sagrado vai voltar lá no início da criação, vai passar por Moisés. Aqui talvez não apareça o nome de Moisés, mas aparece algumas vezes no Egito. O povo estava escravo no Egito. O povo sofria no Egito. O povo perecia no Egito. E Javé tirou o povo do Egito. Javé, quando vocês ouvirem Javé, vocês estão ouvindo Deus.
Deus tirou o povo do Egito. Deus fez aliança com o povo. Então, esse capítulo 20 é um capítulo longo, capítulo que leva tempo para ler. Confesso que eu gastei quase 20 minutos só nesse capítulo. Vamos ver aqui rapidinho, se dá para ver. Tem aqui escrito resumo. Olha, na minha Bíblia são 2 páginas. É uma folha inteira. Então, é um capítulo longo. Vocês vão ler, e aqui, se o padre fosse explicar, nós ficaríamos aqui um bom tempo só nesse capítulo. Eu grifei, vocês podem ler entre os versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. Depois, ali em seguida, a partir do versículo 7, vai ter um resumo mesmo que começa a falar do Egito. Várias vezes aparece o nome Egito, que lá no Egito, lá no deserto, Deus tirou o povo. E aí vai apresentar também, durante esse período, desde o Egito e passando por toda a história de Israel, quais foram os pecados. Aqui aparece desde a falta de respeito pelo dia do sábado, que não era honrado pelo povo, vai falar da rejeição em relação aos outros mandamentos. E ali no comecinho, ali no capítulo 20 sempre, no versículo 23, vai falar que Deus ele acaba prometendo o exílio. Então aqui nós temos um grande resumo daquilo que foi a história de Israel, principalmente até o versículo 23. Ali depois do 23, volta a dizer novamente os erros de Israel, e depois diz que Israel tinha sonho de ser próspera, de ser forte, mas esse sonho não seria realizado. Por quê? Porque terminaria esta depravação, esses erros de Israel com o exílio. Então esse capítulo ele não termina bem, dizendo de uma futura aliança, nada disso. O sonho de prosperidade seria destruído pelo exílio. Então esse capítulo 20, que é longo, vai começar ali no Egito, povo abandonado, sofrendo, escravo. O povo era escravo no Egito, o povo precisava de um libertador. Então nós temos aqui nesse capítulo 20, começando do Egito e terminando no exílio da Babilônia. Egito sofrendo, escravo, passando dificuldades. Ali na Babilônia, praticamente escravo, sofrendo, passando dificuldades. E aí no meio desses 2 extremos, entre o Egito e a Babilônia, nós temos a fidelidade, o cuidado e o amor de Deus. E temos como consequência a infidelidade, como consequência a depravação de Israel. Então, eu sei que os vídeos muitas vezes parecem teóricos, eu fico até pensando, meu Deus, o padre tinha que trazer mais para a prática, ser mais aplicável, mas olha, a gente tem as novenas, tem muito conteúdo no nosso canal que é para ser prático, aplicável, aqui é para pegar algo mais denso mesmo, é a leitura em si, o padre tem que comentar os textos, porque nós temos 3, 4 capítulos por dia, e nós fazemos isso de forma breve. Então, se segura aí, quem está lendo, eu acho que consegue acompanhar bem o raciocínio do padre, mas talvez alguém que esteja só acompanhando os vídeos vai ter um pouco mais de dificuldade, pode achar até um pouco monótono, mas esse é o texto sagrado e na verdade é muito interessante. É como se fosse um ciclo, nós temos a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo, e depois Deus ele renova a sua aliança. Capítulo 21. A espada de Israel. O que é a espada de Israel? Aqui dizendo que Israel, a espada de Javé. O povo foi infiel e o povo seria castigado. O povo pagaria por aquele pecado ou por aquela infidelidade. Versículo 14 diz assim, a espada está afiada e polida. O que é espada? A espada é aquilo que aconteceria na Babilônia. O povo iria sofrer, o povo iria para o deserto, o povo iria para o exílio. A espada está afiada e polida, afiada para executar a matança. Farei tropeçar o cetro de meu filho, refúgio de toda madeira. Para lançar relâmpagos, ela está polida. Ela foi polida a fim de poder ser segurada na mão. A espada foi afiada e polida para ser posta na mão do matador. O matador é a Babilônia. Se vocês pegarem ali a partir do versículo 23, nós vamos observar vários sinais, citando muito a Babilônia, o rei da Babilônia, sinais de ruína, de sofrimento de Israel. Se quiserem, podem ver ali os versículos 31 e 32, que são o finalzinho aqui desta parte do capítulo 21. E aí ficou um pedacinho ainda, o castigo de Amon, que está ali no versículo 33 e 33 até o 37. Vai dizer sobre o futuro. O futuro, sofrimento do povo, se deve
a sua infidelidade. Olha, Deus ele aparece aqui antropomorfismo com características humanas para mostrar aquilo que aconteceu com o povo foi consequência da infidelidade. Mostra no versículo 36, por exemplo, a cólera de Deus que vai desencadear um fogo de furor e o povo seria entregue nas mãos de abrutalhados, hábeis na arte de destruir. Ou seja, a Babilônia iria invadir, iria conquistar Israel. Esses capítulos que nós estamos lendo vai mostrar com muitos detalhes como que o povo foi infiel, por que que o povo não seguiu de fato a Deus. Irmãos e irmãs, profeta Ezequiel. Amanhã nós vamos avançar mais um pouco. Amanhã nós temos 3 capítulos, capítulo 22, 23 e 24. Amanhã podemos dizer que estaremos na metade do livro do profeta Ezequiel. Se você tiver tempo, se você consegue fazer isso, alguns capítulos você pega, para, leia, medita, circula, aproveita para rezar. Às vezes tem criança que faz a tarefa na escola, pega, terminei. Mas terminou, mas não aprendeu. Então aproveita a experiência para crescer. O padre vai dando um direcionamento, mas a experiência mais profunda é aquela que vocês fazem diretamente com a Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.